Tá aí, galera, a frase do Zubeldia que ficou eternizada na passagem dele pelo São Paulo, né? E ele, logicamente, assistindo o jogo do São Paulo, ó, deixou um recado aí, ó. Minha frase do Morumbi, eu te amo, tricolor. Era um São Paulo e Flamengo esse jogo, se eu não me engano. Tá aí, ó. Crespo está de volta ao São Paulo. Crespão das massas é o novo treinador do São Paulo. Eu gostei do nome, vou explicar por quê, tá? Vou explicar o porquê eu gostei da escolha. Já tem uma identificação com o São Paulo. A questão é que ele é bom treinador. Taticamente, ele é um bom treinador. Tá? Eu só tenho um medo, cara, que é a questão aí. Precisa blindar o cara. Precisa blindar o Crespo. Ele é um cara que usa a molecada, que bota menino para jogar, que tira medalhão do time. Aí vem minha preocupação. A gente sabe que tem cobra cascavel nesse elenco, tem que tomar muito cuidado. E eu não confio nessa diretoria amadora, esse departamento de futebol horroroso, para blindar o treinador contra esse tipo de jogador, né? Aliás, tem jogador remanescente desde a época que o Crespo treinou o São Paulo, lá de 2021, tá até hoje no elenco. E isso me deixa muito preocupado, tá? Precisa blindar ele. Porque taticamente, eu acredito que ele vai acertar o São Paulo taticamente, vai dar um padrão para essa equipe. Minha preocupação é as cobras, queimar ele novamente. Essa é a minha preocupação. Por isso que tem que ter pessoas para blindar o trabalho dele. Vamos ver se o Muricy levanta o rabo dele, né? Da cadeira lá e pelo menos se preste para isso, né? Que faça isso, blinde o treinador das cobras do elenco. O Muricy já está há muito tempo nesse cargo, ele sabe quem são as cobras desse elenco aí. Tá? Então a gente vai falar muito da saída do Zubeldia, da chegada do Crespo, o Crespo confirmado como treinador de São Paulo, novo treinador de São Paulo. Uma segunda-feira que começou como uma bomba, né? Na torcida do São Paulo hoje. Muita coisa acontecendo, Zubeldia pedindo para sair, Crespo sendo confirmado agora na final da tarde. Vamos que vamos. Começou daquele jeito a segunda-feira tricolor, pelo menos dá uma aliviada pra gente. Vou falar da importância da saída do Zubeldia, chegada do Crespo. Isso vai motivar o torcedor de novo, inclusive aí ao Morumbi, tá? Mas vamos que vamos, galera. Antes de tudo aí, deixa o triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí, tá? Acione a draga da sininha e dá aquele clique no botão IPA, você ajuda a gente demais fazendo isso, tá? E eu tô sempre de olho em quem tá comentando, quem tá curtindo, pra gente escolher um vencedor para presentear com esse uniforme número 1 do São Paulo aí. Beleza, vamos que vamos para mais um vídeo, galera. Tô deixando o QR Code aqui da parceira Sal do Alpha Shop. Aponta a câmera do seu celular, você pode fazer suas compras online. Chegou a nova linha, né? Tanto o uniforme número 1 como o 2 de manga longa, tá? Essa aqui é manga curta, gente. A manga longa saiu, tá? Ficou muito bonita, por sinal. Tanto no uniforme número 1 como o número 2 saiu em manga longa, está disponível na parceira Sal do Alpha Shopping. Tá? Você pode fazer suas compras online, a parceira Sal envia para qualquer lugar do mundo, ou você pode, quando puder, logicamente, dar uma passadinha na loja, tá? Vou deixar o endereço na descrição, mais o contato direto da loja. Beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo, gente. Vamos lá, vamos começar aqui pela saída do Zubeldia. Era necessário a saída dele? Logicamente era. Se o São Paulo mantém esse trabalho dele até agosto, seria eliminado das duas Copas. E continuaria lá embaixo no Brasileiro. Se o São Paulo mantivesse ele até o final de setembro, São Paulo não escaparia mais uma segunda divisão. Então teria que fazer essa troca agora, porque era a última chance para isso acontecer. Novo treinador chegar, vai ter alguns dias para treinar essa equipe, né? Colocar seu estilo, sua formação tática, conhecer o elenco. Porque se o São Paulo deixa passar esses 30 dias, espera levar uma goleada do Flamengo no Maracanã, que o próximo jogo é contra o Flamengo no Maracanã. Com o Zubeldia, certamente São Paulo seria goleado pelo Flamengo no Maracanã. Entraria na zona de rebaixamento. Aí mandariam embora e trazer um treinador com as competições rodando. Aí já não daria para salvar o ano. E possivelmente seria, né, uma pá de cal em cima do São Paulo, rebaixamento pela primeira vez na história. Então, esse era o momento. Só que tem um detalhe. A diretoria acordou
Na hora certa, Jova? Não. Se dependesse desses caras, desses incompetentes, Zubeldia ficaria. Após o jogo contra o Vasco, isso saiu recentemente, porque guardaram as 7 chaves lá dentro do Morumbi, né? Inclusive, nenhum porta-voz falou isso. Tá? Logicamente, a pedido da direção, né? Eles falam o que a direção quer e não falam o que a direção não quer. Os porta-vozes, todo o torcedor já tá careca de saber quem são os porta-vozes, e isso já tá claro para todo mundo, né? Após a derrota humilhante para o Vasco no Morumbi, o Zubeldia entregou o cargo no vestiário. Teve hombridade. Ele percebeu que ele não ia fazer essa equipe evoluir mais. Não tinha onde extrair mais nada. O trabalho dele não ia extrair mais nada dos jogadores. Ele entregou. Pessoas do São Paulo pediram para ele, né, esfriar a cabeça e pensar melhor. Sabe por quê? Eles não queriam. Eles não queriam demitir. Porque dá trabalho trazer o treinador, né? Dá trabalho. Teria que pensar para trazer um novo treinador. Eles não gostam de pensar, né? Só que o Zubeldia, mesmo depois que saiu dessas férias, dessas folgas, vou falar sobre essa vergonha também já já, ele continuou com a opinião dele, não vou conseguir mais extrair nada dessa equipe. Comunicou o São Paulo e hoje acertou, né, a saída, ele fez o pedido de demissão. São Paulo vai ficar livre dessa multa contratual com o Zubeldia, algo em torno de 3 milhões. Então vamos lá, foi louvável o que o Zubeldia fez, gente. E pode ter salvado a nossa temporada. Por quê? Porque se dependesse da diretoria, ele ia ficar. Uma hora ele ia cair, só que seria tarde demais. Então foi louvável. Tá certo que o que tá saindo é que ele já recebeu 2 propostas, uma de seleção, uma de clube, né? Então, lógico, isso deve ter estimulado ele a pedir demissão. Já está pressionado aqui, os resultados não vêm. Ele já deve estar com o saco desse tamanho aqui de trabalhar com certas cascavéis do elenco. Então, ele pediu demissão. Foi louvável da parte dele. Porque ele viu que ele não ia extrair mais nada. Aliás, ele já estava falando que era culpa dele, inclusive em coletivas pós-jogo. Ele já estava falando que era culpa dele a questão. E, lógico, não é só culpa dele, a gente sabe tudo isso. Tem essa diretoria amadora, esse departamento de futebol podre e amador, né? Tem jogador paneleiro, nojento, asqueroso dentro desse elenco, jogador acomodado, tudo isso. Só que, taticamente, ele tinha que dar um padrão para a equipe, ele não estava conseguindo. Qualquer equipe minimamente bem treinada, com padrão de jogo, o São Paulo perdia, sendo fora ou dentro de casa. O São Paulo não conseguia jogar de igual para igual. Tá aí um exemplo do fraco Mirassol. Individualmente o Mirassol é fraco, só que coletivamente o Mirassol era acertadinho. Veio aqui e deu um banho na gente. Vasco. São Paulo tem um elenco bem melhor que o do Vasco, só que o Vasco veio aqui e botou a gente na roda. Por quê? Taticamente era um time acertado, o São Paulo não. Simples assim, gente. Então, era a hora. Essa era a hora dele sair. E graças a uma atitude do Zubeldia, né, o São Paulo acabou acertando a saída dele. Tá? Vamos lá. Que seja feliz, que dê certo a carreira dele. A gente deseja mal para ninguém, que seja feliz, tá? Mas no São Paulo, infelizmente, não foi. Os números estão aí para comprovar e não minhas palavras. São os números que estão aí de quase 1 ano e 2 meses do Beldia. Vamos falar de Hernan Crespo, gente. Eu, particularmente, gostei do nome. O Hernan Crespo, taticamente falando, ele é muito melhor que o Zubeldia. Taticamente falando, ele é muito melhor que o Zubeldia. Vestiário dele, nem tanto. Mas se bem que ele teve uma evolução. Por onde ele passou, ele foi campeão após a saída do São Paulo. Foram 5 títulos que ele ganhou após a saída do São Paulo. Ganhou 5 títulos, né? A gente pode colocar aí um pouquinho mais de um título por ano ele conquistou. E ele é um cara que evoluiu. Eu já achava ele um bom treinador na época do São Paulo. E olha que ele tinha um elenco podre de ruim no São Paulo. Pra vocês terem noção, o volante dele era Lisieiro, o centroavante era o Pablo, o goleiro era o Volpe. Ele tinha um time podre de ruim no São Paulo, fez um paulista brilhante, no qual o São Paulo fez a melhor campanha, por isso que a gente jogou o segundo jogo da final contra o Palmeiras do Morumbi, deu um nó no Abel,
nas finais e o São Paulo foi campeão. Chegou o brasileiro, começo do Brasileirão, a gente já sabia que tinha Cobra, Cascavel no banco, que era banco do Crespo. Já saiu alguns, já, outro, tem mais, ainda sobrou um resquício aí no elenco aí até hoje, já era para ter ido embora também. E para mim, ninguém me tira da cabeça que derrubaram ele. Derrubaram ele. Os treinos do Corran, que era o auxiliar, que era o preparador físico do Crespo, eram pesados. Inclusive, o time treinava no dia dos jogos. E, gente, jogadora que tá com o bolso cheio já, não quer saber de treino pesado. Quer sombra e água fresca. E de uma hora para outra, o time que jogou um alto nível, um alto futebol no Campeonato Paulista, começou a não jogar nada no Brasileiro. São Paulo começou a perder, empatar, demitir o Crespo. Sobrou para ele. É por isso que eu falo que ele precisa de respaldo, cara, dessa direção amadora que a gente tem. Respaldo, porque o Crespo, ele tem peito para arrancar medalhão do time e botar menino para jogar. Coisa que o Zubeldia não tinha. O Crespo tem coragem para isso. Se o Rian treinar bem com ele, meu amigo, ele pode virar titular, Rian Francisco. Porque o Crespo tem coragem para isso. Ele tem coragem para botar medalhão no banco e botar menino para jogar. E os medalhões aceitarão ficar no banco? Aí é meu medo. Porque tem jogador que deixa público. Quando ele vai pro banco de menino, ele vai chorar no ouvido do seu Muricy, da rainha da Inglaterra aí. Coincidência não, no outro jogo já vira titular absoluto. E aí, vão blindar o Crespo? Se blindar o Crespo, proteger ele de cobra desse elenco, para mim ele vai melhorar muito o São Paulo. Ele vai dar um padrão para essa equipe. E é questão do tempo de São Paulo melhorar nas 3 competições. Se ele for blindado, não deixar paneleiro tentar derrubar ele. A questão é, tem macho nessa porra desse departamento de futebol para fazer isso? Tem macho? Para bater de frente com o jogador A ou B? Fica a pergunta, o meu desafio para esses covardes blindar o Crespo aí. Se blindar, eu acho que ele vai dar certo, cara. Meu receio é esse. Vão blindar ele, proteger ele de cobra cascavel quando ir para o banco? Fica a pergunta no ar aí, tá? Então o Crespo fechou com o São Paulo até o final de 2026, né? Ele costuma variar muito a formação tática dele. Ele já jogou em 4-4-2, 4-3-3, com 3 zagueiros. Ele gosta bastante também. Então ele é um cara que tem um leque de opções para mudar a equipe, a formação tática. Ele não fica preso igual o Zubeldia nesse 4-2-3-1, nesse 4-2-4 só. Aliás, ele nem joga nesses esquemas do Zubeldia. Ou seja, a formação tática vai mudar. E o São Paulo precisava dessa mudança. Dificilmente, eu duvido, a não ser que tiver alguma coisa acordado, a diretoria foi encher o saco dele, eu duvido que ele vai botar um Luciano para jogar de meia. Eu duvido. Porque ele não gosta de jogar nesse 4-2-3-1 aí, né? Se ele optar pelo 4-4-2 ou 3-5-2, ele vai jogar com 2 atacantes. 2 atacantes. Pode ser o Lucas um atacante, o próprio Luciano um segundo atacante, mais o centroavante, Oscar no meio. Uma coisa, se ninguém encher o saco dele, pelo menos essa questão de Luciano no meio a gente vai se livrar. Pelo menos essa nojeira que já acontece no São Paulo há 2 anos, a gente vai ficar livre de Luciano no meio. Só que aí a direção tem que ficar de olho aberto. Né, seu Muricy? Vamos honrar a porra do salário de 3 dígitos aí, Muricy? Se jogador foi chorar no seu ouvidinho, você botar ele no devido lugar dele, vamos honrar o salário? Então, gente, Hernan Crespo é o novo treinador do São Paulo, acertado hoje até o final de 2026, e é um dos nomes que me agradavam, que estava no mercado. Que nome tinha bom que agradava aí? Jorge Jesus, mas eu sei que a diretoria de São Paulo não tinha competência para trazer um Jorge Jesus da vida. Hernan Crespo já tinha uma passagem,
já tem um histórico no São Paulo. Esse seria mais fácil, não ganha tanto igual o Jorge Jesus, e é bom também. Né? Inclusive, ele ganhou do Jorge Jesus lá fora, né? Quebrou uma sequência gigante, se eu não me engano, no Catar, lá do Jorge Jesus, tá? Luiz Castro já tinha fechado com outro clube, era um outro bom nome, mas já tinha fechado, não estava mais no mercado. Tite tem identificação com o rival, isso não é muito problema, essa questão aí, porque o Tele já teve passagem por Palmeiras também, chegou aqui, o melhor treinador da história de São Paulo, o maior. Mas para mim os dois melhores nomes eram Jorge Jesus e Hernan Crespo. Hernan Crespo chegou. Agora vamos torcer muito por ele. Rezar para dar certo, porque a gente não tem mais margem para erro no Brasileirão. Já foi quase um turno e o São Paulo tem apenas 12 pontos. Menos do que em 2013 e menos que em 2017, que a gente brigou para não cair. Então não tem mais margem para erro. Por isso que a gente agora tem que botar tudo nos trilhos, torcer muito para dar certo. Essa diretoria de merda, esse departamento de futebol de merda, tem que brindar o treinador contra cascavéis do elenco, porque não tem mais margem para erro agora. E pode ser sinal do destino, cara. Quem sabe ele acerta esse time em pouco tempo e não leva a gente para uma conquista aí, gente, de Libertadores. Quem sabe, cara? Ele começou o trabalho lá atrás, em 21, falava tanto, queria tanto ver o Morumbi lotado com torcedores, na época não podia, por conta da pandemia. Ele vai ter agora esse privilégio, a torcida vai se motivar novamente agora. Eu só vejo fatores positivos nisso. Minha preocupação é única nessa questão de blindar ele. Blindar, porque ele não é paizão igual o senhor Zubeldia. Ele não vai dar esse monte de folga que esses acomodados do elenco estão acostumados, né? Essas lideranças. E pode ter certeza, a molecada vai ter mais espaço com ele. E tem medalhão que vai para o banco se não jogar bola. Tá? Aí fica a minha preocupação, né? Do São Paulo poder brindar o trabalho do Hernan Crespo aí. Tá bom, galera? Vamos torcer muito para dar certo aí, Crespão da Massa, o novo treinador do São Paulo. E é isso, cara. Agora é torcer para dar certo, ele acertar esse time aí. O São Paulo é uma farândula de time, mas eu acho que ele vai acertar isso daí. E eu tenho plena convicção, se ele for brindado, ele vai acertar esse time do São Paulo e a gente não vai cair mais. Uma coisa eu tinha certeza. Se mantivesse o Zubeldia até o final do ano, esse ano a gente não escaparia de manchar nossa história com o descenso. Agora eu tenho esperança de novo. Tanto o São Paulo melhorar no Brasileiro, como o São Paulo criar mais força nas Copas. Inclusive, no primeiro jogo das oitavas contra o Atlético Nacional, agora a gente vai ter um treinador no banco e não um auxiliar. Porque o Zubeldia a todo momento também recebia terceiro amarelo, era suspenso, não estaria presente contra o Atlético Nacional na Colômbia. Agora a gente vai ter nosso treinador no banco. Gostou do Crespo? Deixa aí nos comentários. Não gostou? Deixa aí nos comentários de novo, tá? Achou justo a saída do Zubeldia? Deixa nos comentários. Durante a semana a gente vai falar muito de São Paulo. Se inscreva no canal, tamo juntos. Salve, salve o Tricolor Paulista. Estamos torcendo por você, Crespão.